acionei, tá acionado, né? Ai, ai. Isso aqui vai dar trabalho pra arrumar, né? Acho que é isso. Aí. Tudo certo? Acho que sim. Vamos lá. Boa noite. Não é mais boa tarde. Já é boa noite. Terminada a quinta-feira. Bastante trabalho feito, bastante coisa entregue e o mais importante de tudo, uma sincera e, acredito, correta conversa com o meu diretor para definir padrões, definir conceitos e ficar um pouco mais, não digo protegido, mas ao menos justificado em algumas questões que possam mais para frente gerar um mal-estar. Então, eu acho que eu fiz a única coisa que eu podia fazer, lamentando que eu tenha que ter feito, que é ter aberto o jogo completamente e levar até a picuinha, que me irritou nessa situação toda, nesse momento, nesse quesito todo que está acontecendo. Continuidade disso, vou continuar, tenho que terminar essa parada. Eu comecei, eu apertei o botão, então eu tenho que ir até o fim desse processo e resolver essas questões. E eu vou. Tranquilo e calmamente eu vou. Bom, esta quinta-feira, dia 16 de agosto, terminando a semana. Tenho ainda bastante coisa na sexta para fazer, tenho que amanhã mergulhar na folha, né? Nossa, tá mais do que na hora de sair daqui, né? De abaixar o afogador, né? Outra coisa, você andar com a viseira ainda sem nenhum risco, sem nada, né? Espero que eu a mantenha assim durante um bom tempo, né? Espero que eu consiga. Tá, esse chuvisquinho que molhou a rua e tudo, ele é bem fininho, mas ele molha bem a gente. Tinha até engrossado. Mas eu tô cansado, fiquei até mais tarde por conta da reunião com o chefe. E aloprei. Como eu tô indo pra casa,
Eu vou... Se eu me molhar um pouco, em casa eu me viro. Não queria me molhar com calça nova e sapato novo, né? Não queria. Mas, cara, faz parte, deixa secando, depois engraxa, protege e... realmente é complicado pro cara, né? Ele tá ali na linha, no único lugar que o carro pode estar, mas todos vão entrar à esquerda e ele não, né? Ele vai seguir direto. Aí complica mesmo pra ele, né? Cara, o chão assim é muito perigoso. Chega a ser mais perigoso do que o chão completamente molhado. Porque o chão completamente molhado já tá meio limpo. E assim ainda tá escorregadio por conta da poeira, né? Isso mesmo, viu, táxi? Isso mesmo. Você tá certinho aí. Pra quê, né? Pra quê dar uma ajuda pra gente, né? Enfim, muita paciência, porque esse horário é terrível mesmo. Com esse tempo o trânsito ainda piora. Hoje é um dia normal, um dia útil normal do mês de agosto. Então, paciência, tranquilidade, para chegar de boa em casa. A mulher tá invocada lá comigo, né? Porque a reunião demorou, né, velho? Demorou. Então, na verdade, eu consegui fazer a reunião durar 15 minutos, né? Meu poder de síntese é muito bom nisso aí. Aliás, falar em poder de síntese, falar em aptidão para o trabalho, esse tipo de coisa, eu tenho motivos aqui para me orgulhar de mim. Eu não sou um prepotente, não costumo levar minha vida com empáfia, me achando melhor do que os outros. Eu não estou me comparando aos outros, mas eu estou tendo apenas, o que eu vou fazer agora é uma análise de mim mesmo, das minhas escolhas e do que eu acho que é a minha característica. A selecionadora nova entrou e ela nos aplicou um teste para definir, para identificar e nos passar o resultado do que é o nosso perfil. Se eu sou um analítico, se eu sou um negociador, se eu sou um vendedor, se eu sou... Você entendeu? Então é analisado o relacionamento, a sua capacidade de relacionamento, é analisado a capacidade analítica, cálculos e tudo mais, habilidade para análise, cálculos e tudo mais, e alguns outros aspectos, conflito, enfim. Mas são uns 3, 4 pontos que foram passados, que esse teste rapidinho, um teste que demora 2, 3 minutos para ser feito. Por um padrão psicológico, psiquiátrico específico, você consegue definir capacidades das pessoas, né? Enfim, tem gente que não acredita em nada disso, mas eu acho que tem muito estudo no conceito comportamental para se entender essas coisas. E acho que já tem muito acerto nisso aí, muita coisa já mudou para um acerto maior, eu acho. Mas assim, pode ser que eu esteja legislando em causa própria. Tá certo, né, brother? O farol fechou, você tava antes do cruzamento, não depois. Mas você resolveu ir, né? Porque ninguém tem nada com isso, né? E a minha selecionadora, eu agora digo minha selecionadora porque ela realmente está abaixo do meu staff nesse momento. Sei lá o que vai acontecer aí. Olha, cara, fizeram um telão pro surubão. É o Monumento às Bandeiras, tá, gente? Mas eu carinhosamente o chamo de surubão. Um amigo meu falou sobre isso. Tá bonito, hein? E o resultado do meu me deixou bastante contente, porque foi assim, quase que todo o resultado concentrado
para relacionamento, comportamento. Então, assim, na verdade, traduzindo, eu sou quase que 100% recursos humanos. E isso me deixou muito contente. E tem um outro ponto que inicialmente eu achei que era um defeito, mas depois eu percebi que pode não ser. O que acontece? Ele identificou muito baixo o meu índice de análise. Foi o mais baixo dos fatores, das características, foi para análise. Análise, cálculo, esse tipo de coisa. E eu não sou um cara ruim em análise e cálculo. Eu não apresento grandes quantidades de erros para lidar com dados, números. Então eu fico mais contente ainda que a minha característica natural ou desenvolvida, não importa, ela é muito baixa para cálculo, mas o meu resultado é bom. Então quer dizer, eu executo, eu tenho capacidade de executar o conceito de comportamental, recursos humanos, esse tipo de coisa, relacionamento, né? Ou seja, eu sou recursos humanos. Que bom, que bom. E é isso que eu falo, que eu estava falando sobre a minha capacidade de síntese. Eu realmente resumi uma conversa que eu achei que demoraria 1 hora para uma conversa que demorou 15 minutos. Passando todos os pontos, todos os pontos. Eu me dou muito bem com o meu chefe, com esse meu chefe. Uma pena que eu vou perder contato com ele, né? Vou perdendo contato. Ele está numa outra linha. Ele está numa frente agora de abrir nossos negócios lá no exterior. Então ele tem passado muito tempo lá fora. Ele fica uma semana, 5, 10 dias aqui, vai para lá de novo, mais 1 mês, 2 meses. O pessoal nesse cruzamento fica bravo pra caramba. Vou tentar já sair daqui. E assim eu não atrapalho vocês. Vai lá, filho. Você viu? Eu não atrapalho carro nenhum, cara. Então, assim, eu espero que eu possa montar essa linha de confiança que eu tenho com um, que agora vai estar menos aqui, com o outro, que eu vou tentar facilitar para que ele tenha essas questões com mais praticidade para ele. Tomara que isso dê certo, tomara que eu consiga. É mais um desafio, eu acho que até esse tipo de desafio chegou numa hora boa para mim, que eu acho que eu tenho maturidade para levar isso em frente. Eu acho que eu vou até certo ponto e depois eu preciso ainda pedir ajuda, eu preciso ter humildade, mesmo tentando exercitar essa questão de maturidade funcional, de não ficar fazendo choramingos com os chefes e tentar resolver sua vida, né? E levando o menos problema possível para eles, né? Vai lá, filho. Viu? A gente anda, cara. A gente anda em tudo aqui. Olha esse cruzamento. Olha que coisa fofa. Por isso que acaba um não respeitando o outro, né? Porque sempre tem um cara que fala, não, eu esperei demais, agora eu vou ficar aqui. Complicado isso, cara. É complicado pra caramba isso. E muitas vezes você respeita e você acaba sendo o único que respeita. Ninguém de nenhum lado respeita. E aí a gente tenta se apoiar na coisa de que o correto é correto sempre, o errado é errado sempre. E, sabe, esse tipo de coisa faz com que o brasileiro se confunda facilmente. É a hipocrisação do pensamento coletivo, né? Vamos nos tornando mais hipócritas, né?
Tem um assunto aqui, tem alguns assuntos aqui, né? Eu queria mesclar, como faz um tempinho que eu não falo sobre religião, eu tenho o assunto de religião aqui, mas eu preciso pegar de novo, só pra... Porque eu tenho um outro que não é religião, então eu quero mesclar, eu quero começar com religião e depois o outro eu vou tentar mesclar. E tomara que isso aconteça enquanto eu tiver dado uma parada aí, né? Vamos lá? É aqui mesmo, filho. É por aí mesmo que eu iria. Em algum momento alguém tem que tentar me dar uma passagem aqui, né, filho? Eu sei que não é fácil não, essa hora tá todo mundo estressado, 6h30. Noite alta, né, já no inverno. Amanhece bem mais rápido, bem mais cedo. Bem antes, né? A noite é mais comprida, né? Embora já estejamos na descendência, né? Caminhando para o equinócio, a gente ainda está no período bem no alto inverno mesmo, né? Eu queria poder pegar aqui para poder falar. Paciência, daqui a pouquinho ou eu lembro ou eu vejo, ou eu leio aqui a papeleta. Eu devia ter lido, né? É que tava chuviscando lá quando eu subi na moto, quando eu saí do trabalho. Passarela Marcelo Fromer. Uma lembrança ruim para quem como eu gosta de rock, gosta dos Titãs. Não sei em que tempo você está vendo isso. Titãs, um grupo de rock nacional, surgiu na década de 80, fez um grande sucesso na década de 90. Ainda é um grupo que faz muito sucesso, mas mudou já as características. O amadurecimento foi tirando aquela revolta simples e colocando um conteúdo maior, que em alguns momentos foi legal, em alguns momentos não. Em alguns momentos produziu músicas como Os Cegos do Castelo, ou Isso, ou Epitáfio. Em alguns momentos produziu regravação de Roberto Carlos e Fábio Júnior. Entendeu? Como funciona a coisa? O Marcelo Fromer era um dos integrantes. O Titãs é um grupo muito grande. Pouca gente sabe a escalação, a formação completa do Titãs. São 10, 12 pessoas. Mas é um grupo de influência cultural muito forte na minha juventude. Já não era nem adolescência mais, já era juventude mesmo. Depois dos 20 anos de idade. Mas eles têm músicas fantásticas. O momento da Revolta Maior foi um momento de uma criatividade muito bacana deles. Igreja, o Cabeça Dinossauro inteiro, o disco inteiro do Cabeça Dinossauro que eu tinha. O Oblast Bloom, um disco ótimo, fantástico. Fora as músicas icônicas, né? Será que é disso que eu necessito? Igreja, Família, mais tantas outras, né? E o Marcelo Fromer era um dos integrantes. Isso já, acho que faz mais de 10 anos já, esse acidente. Eu não utilizava desse caminho aqui. Ele estava fazendo Cooper, correndo, no final de tarde. Bem nesse horário, assim, horário de rush mesmo, pesado. E ele foi atropelado por uma moto, por uma CB 450, branca, de um motociclista que estava no corredor.
uma moto relativamente grande e pesada, maior do que a média das motos, né? E que provavelmente, sem culpa, mas o grande problema é que o cara... Ai, tem uma bicicleta na nossa frente. O grande problema é que o cara fugiu, né? Se apavorou. Compreendo perfeitamente, não concordo, tá errado. Mas o problema é que o cara fugiu, né? E, pô, ele atropelou o Marcelo Fromer, velho. Atropelou um famoso. Acho que pegaram. Nunca mais ouvi falar do que aconteceu, o que aconteceu com ele, se houve condenação, se está aguardando o julgamento, se o processo foi arquivado, se ele sumiu, se ele morreu. O cara que... O Marcelo Fromer morreu na hora. Casagrande conta essa história com muitos detalhes. Era amigo pessoal do Marcelo Fromer. O Zé Luiz da 89 fazia um programa sobre futebol à noite, nas noites de segunda-feira, eu acho. E foi numa segunda-feira. E era o Fromer, né, que era São Paulino, o Casagrande corintiano, e o Zé Luiz também corintiano, mas eles são muito neutros, muito tranquilos, né? Amigos, realmente amigos pessoais, né? Amigos fora do trabalho, não eram colegas de trabalho, eles eram amigos mesmo, né? Meu amigo Bike, eu agradeço você pelo seu... pela sua determinação. Eu tenho saudades do tempo em que eu podia fazer isso e tenho inveja. Inveja boa. Não, cara, existe... eu acho que dá pra entender quando se fala inveja boa. Eu acho que seria mais uma definição de inveja inocente. Não é uma inveja que me corrói, que eu quero te prejudicar por conta dessa inveja. É apenas uma constatação de, poxa, eu queria estar fazendo isso também. Isso não é negativo, isso não prejudica ninguém, isso não é pejorativo, isso não é mal, né? Isso não é mal. É importante que se diga. Bom, farol aberto. Se ele fechar, eu acho que eu vou conseguir ler aqui. Pelo jeito vai fechar, porque o amiguinho aqui tá bem lerdinho. Fechou. Ele tava esperando que isso acontecesse, né, cara? Acho que tá bom. Espero que esteja. Aí vai ser complicado. Nossa, cara, eu não consigo entender nada. Não, eu não consigo entender nada. Nada. Nada, eu não consegui ler o que estava escrito. Parecia grego. Mas no outro eu consegui ver. E era o que eu queria ter pego um assunto melhor, mas... Mas vai esse mesmo. A triste constatação, né? Você tá me zoando. De jeito nenhum. Como assim fecha tão rápido? Essa hora eles reprogramam, é isso? Porra.
Infelizmente não é uma invenção, infelizmente não é. Há muita dificuldade em se apurar esse tipo de fato, essa questão, por ela ser extremamente delicada e por ela ser um tabu, né? Uma coisa que as pessoas têm muito medo de mexer, que é uma questão histórica básica, né? Então vamos começar por uma introdução ao assunto, né? O ilustre Paulo, aquele doente mental, o decodificador do cristianismo, mais precisamente o decodificador do catolicismo, que quando apareceu era só cristianismo, não tinha nenhuma outra subdivisão. A sensação, de novo, de que está completamente torto isso. Não sei como é que isso está. Aquele santo, né? Um cara inteligentíssimo com sérios problemas psicológicos, que montou as premissas iniciais para a formação da linha religiosa, se não a mais poderosa, das mais poderosas que existe, que é o cristianismo. Esse maluco, ele, em determinado momento, ele na montagem do personagem, dos motivos, dos conceitos e preceitos, ele identificou que tinha uma importância muito grande o celibato, a negação ao sentido sexual, ao prazer sexual. Segundo a interpretação dele, que foi rapidamente absorvida, de que o personagem principal foi celibatário, então quem quisesse segui-lo, que conseguisse no mínimo ser celibatário. Daí os primeiros representantes terem essa diferença terem essa diferença maior em relação às demais religiões da época, de serem pessoas puras. Que vamos deixar muito claro que para a existência humana o sexo é uma coisa de extrema importância. Sendo um ser humano, tem sexo envolvido de alguma forma, ou tem o assunto, tem a interpretação dele. Já falei sobre dessas atitudes medíocres que provavelmente nem quem inventou achava que isso traria algum benefício. Pode ser uma das responsáveis por grandes feitos da humanidade, por exemplo, a não extinção da humanidade por conta de doenças venéreas simples. Quando você colocou a importância da pureza, né, da não prática sexual, é ridículo a gente falar sobre isso, mas enfim, para os conceitos religiosos, quando você conseguiu informar a população e convencê-los principalmente, você pode ter salvado uma boa parte de vidas. Enfim, tudo a seu tempo, né, como a gente costuma dizer. Mas a primeira consequência pode ter sido essa, mas a segunda consequência foi uma questão muito triste, de que se a gente ficar negando muito, ou achando... Eu acho que tem pessoas que conseguem viver se privando do sentido sexual, sem problema nenhum. Quer dizer, eu tenho dó dessa pessoa.
Você tem uma característica com você e você tem que represá-la, como se oferecendo isso como um sacrifício para uma teoria religiosa, que se você for sincero com você, você no mínimo vai entender que ninguém tem certeza de porra nenhuma, né? Mas enfim, acho que tem pessoas, e acho até que a maioria é capaz. A maioria das pessoas que fazem os tais votos de castidade são capazes de manter esse voto de castidade. Quer dizer, ao menos no conceito de não prejudicar outras pessoas. Mas, meu amigo, a quantidade de pessoas que não era capaz, que não tem capacidade para se manter celibatário, é muito grande. É muito grande. É uma mínima parte da população que é capaz de falar, não transo, não consigo, eu me seguro, enfim. E o grande problema é o tabu, né? O grande problema é a classificação do conceito sexual como uma coisa explicitamente impura, ruim, né? E claro, o que iria acontecer? Caraca, você tá acionando a buzina aí, eu tô saindo pra você passar. Acho que nem foi pra mim, acho que ele buzinou pra algum carro, alguma coisa, mas enfim. Não gosto de encrenca, não quero encrenca. Mas olha a diferença, cara. Puta, trabalhar até às 6 é realmente muito mais perigoso. Eu tenho que fazer com que eles entendam que eu uso moto todos os dias, então é para minha proteção mesmo que eu saio às 5 da tarde do trabalho. É completamente diferente. É completamente diferente. Tem seus perigos, tem dias que é bem complicado, mas comparativamente é muito diferente. É muito mais seguro, muito mais calmo. A própria característica da pessoa que sai às 5 do trabalho é diferente da característica da pessoa que sai às 6 do trabalho. Bom, voltemos aqui para falar que eu tenho que acabar esse assunto. E, enfim, acredito que sempre teve a questão da pedofilia. Acredito que a pedofilia não é um assunto destinado especificamente aos padres. Acredito que o ser humano praticou pedofilia durante toda a existência da humanidade. E acredito que sim, uma boa parcela de quem fez da sua missão, da sua profissão, a característica do celibato, eu acredito que são pessoas que correram um sério risco de cometer uma barbaridade dessas. E batata, no alvo. A Igreja Católica, com os seus padres e freiras e com seus votos de castidade, é das campeãs de acusações de seus membros no mundo todinho de prática de pedofilia. Ou seja, os pais inocentemente entregam os seus inocentes, seus filhos inocentes, aos padres. E eles, seres humanos que são, privados que são de uma questão, de um assunto, de um fato natural humano, de uma característica natural humana, acabam cometendo esses crimes, esses erros. E são milhões e milhões. O que se conseguiu detectar já é muito forte e muito escandaloso. A Igreja Católica sempre tentou tratar isso com a máxima discrição possível. Eu compreendo. Agora, é difícil. É difícil quebrar esses paradigmas. É realmente muito difícil abrir isso de uma forma honesta e decente. E é por isso que a Igreja Católica sofre tanto com essas acusações de conivência, que a meu ver são justas. Porque
Toda a ajuda que ela já deu é mínima. Tudo foi descoberto de uma forma diferente. E é uma pena, é uma pena. Eu espero que esse entendimento absurdo da religião e da pureza como alguma coisa que que o fiel, que o praticante, enfim, eu espero que essa ideia imbecil desapareça o quanto antes, mas acho que não vai desaparecer. Não tão cedo. Vai desaparecer, mas não tão cedo. A gente precisava de certo controle e de certa ameaça para entender em determinado momento. É por isso que o meu julgamento desse conceito de que sexo é impureza, ele não é todo condenatório. Ele pode ter nos salvado. Mas já temos informação suficiente para tratar esse assunto de forma saudável e ao mesmo tempo natural. E ao mesmo tempo sem tabus, sem culpas. O que sempre torna mais fácil. O que sempre traz menos vítimas. Tá? Então voltemos. E os casos de pedofilia são descobertos dia a dia, praticados por padres, sacerdotes, bispos, representantes celibatários da Igreja Católica. O fato deles serem celibatários é a burrice deles. O fato deles serem pedófilos e fazerem mal a crianças, aí realmente ele está mexendo com todo mundo. Aí ele está realmente saindo de qualquer conceito. Ele ser pedófilo é uma coisa, ele praticar é outra, completamente diferente. Aí tem vítima, e aí é complicado. Eu tenho dificuldade em entender um conceito de perdão para isso, mas acho sim que isso é mais uma doença do que um crime. Isso é mais uma questão que tem que ser tratada para depois ser considerada um crime, uma ação de puro e completo arbítrio do praticante. Mas enfim, isso é outra conversa, eu já falei sobre isso. Para terminar, nos absurdos dos absurdos, nos Estados Unidos, os padres católicos, a Igreja Católica nos Estados Unidos é campeã de acusações nesse sentido. E na Pensilvânia, um dos lugares onde mais teve acusações, investigações e tudo mais. E, aliás, eu recomendo um filme chamado Spotlight. É esse nome mesmo. Até no Brasil é um filme fantástico que fala sobre isso. O nome aqui no Brasil também é Spotlight. E aí o absurdo dos absurdos que eu li hoje no Paulo Pes. O padre, clérigo, ele foi acusado por uma quantidade X lá de crianças. Foi investigado, foi detectado. Ele foi réu confesso, ele confessou e se desligou da Igreja Católica por conta disso. E precisava de um emprego, certo? Beleza. Precisava de um emprego, pediu ao ex-empregador dele, a Igreja Católica, uma carta de recomendação, que foi prontamente atendido. O cara se desligou por acusação de pedofilia. E a igreja deu uma carta de recomendações para ele, para que ele trabalhasse na Disney, com crianças. Você quer melhor do que isso? Assim fica bom, né? Assim fica bom. E é por isso que a Igreja Católica sofre muito ainda dessas acusações justas de conivência, de, na pior das hipóteses, esconder
Eu entendo, mas não dá pra concordar. Mas eu entendo. Eu entendo. A reputação tá em jogo. Sabe? Não, uma lâmpada queimou aqui. Ô seu Francisquinho, você é bom, eu sei que você não vai conseguir resolver muita coisa, mas você é bom, cara. Vai e exige isso, você é o chefe dos caras, mano. Por favor, né? Resolve essa porra. Senão fica muito ridículo, né, cara? Fica muito ridículo. Enfim, é isso, tá bom? Eu não sei como saiu essa gravação. Tô com a impressão que tá tudo meio zoado aqui. Espero que tenha ficado mais ou menos, pelo menos. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.